Deus. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode sentar, dá uma olhada para quem está do seu lado, diz para ele, você está muito bonito hoje. Foi que houve? Teve algumas pessoas que não quiseram falar. Fica tranquilo, você é da fé, amém? Às vezes a gente tem que chamar a existência algumas coisas que não existem mesmo. Ô, glória! Não, mas diz para a pessoa que está do seu lado, diz, você está bonito mesmo hoje. Aleluia, glória a Deus. Gente, é um prazer, um privilégio para mim estar aqui com você. Uma honra estar ministrando aqui mais uma vez. Amém? Tenho visto o seu crescimento, o crescimento dessa igreja. Coisa bonita, as cadeiras novas. Coisa boa. Você está feliz, querido? Graças a Deus, sempre que eu vejo aqui, eu vejo o crescimento, eu vejo o avanço e a culpa é sua, meu irmão. Graças a Deus por isso. Amém? Deus tem sido bom na sua vida? Graças a Deus. Deus tem sido bom na minha também. Coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deixa aqui que eu vou... Tá com goteira aqui não, viu, gente? Eu vou usar já já para uma ilustração. Tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa, meu irmão. Eu quero ministrar um pouco para você essa noite. Eu quero falar algumas coisas que Deus tem falado para mim nos últimos dias. E eu acredito que vai ser uma bênção para você também. Foi uma bênção para mim. Eu acredito que pode servir para o teu crescimento também. Amém? Abre comigo em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, verso 11. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Aleluia. Esse é um texto bem duro que a gente vai ler, uma repreensão que o escritor de Hebreus estava dando para algumas pessoas. E ele diz assim, eu acredito que a gente pode aprender algumas coisas para a gente, tá? Hebreus 5, versículo 11 diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Diga, inexperiente. É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, ele é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o escritor, se você vê desde o capítulo 5, no início, ele começa a falar de um assunto que não havia sido abordado em nenhum outro lugar na Bíblia. Ele começa a ensinar que Jesus, ele tinha um sacerdócio que vinha da descendência de Melquisedeque, lá de Gênesis. Era um assunto novo no Novo Testamento. Nenhum outro escritor falou sobre isso. Ele vem ensinando sobre isso até o versículo 10. Aí no versículo 11, ele abre um parêntese. Ele diz assim, olha, eu até tinha mais coisas para falar sobre isso. Mas está ficando difícil de falar desse assunto porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Amém? Veja, querido, que não era o assunto que era difícil, mas as pessoas estavam se colocando numa posição em que o assunto ficava difícil para elas entenderem. Amém? Tardios em ouvir, algumas versões dizem lentos, preguiçosos em ouvir. Essa palavra aí era usada também naquela época para atletas que estavam fora de forma. Quando o atleta ficava fora de forma, ele ficava lento, ele não tinha a mesma desenvoltura naquilo que ele costumava fazer antes. Era a mesma expressão, ele está dizendo, olha, vocês estão fora de forma espiritualmente, no coração, por dentro. E isso está deixando alguns assuntos difíceis de serem entendidos. Aí ele começa a dizer no versículo 12, algo interessante, ele diz, olha, pelo tempo que vocês têm ouvido a palavra, vocês já deviam estar ensinando os outros, já deviam ser mestres, mas tem novamente necessidade de voltar para o que é básico, para o leite da palavra, porque ainda são crianças, precisando de leite. Ele diz, a criança é aquela que é inexperiente na palavra da justiça, o adulto é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Amém? Eu quero pegar com você alguns princípios, alguns pontos que tem aí que são importantes para a gente. Entenda, querido, todos nós estamos crescendo, amém?
Todos nós estamos crescendo. Não importa quando foi que você nasceu de novo. De lá para cá, você tem crescido um pouco. Em nome de Jesus. Eu creio que você está numa igreja que está se alimentando da palavra da verdade. E isso tem feito você crescer. A palavra diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quem aqui é salvo? Mas isso não é tudo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Diz que todo homem deve ser salvo, mas também é a vontade de Deus que todos cheguemos até o pleno conhecimento da verdade. Amém? No mesmo versículo ele diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas também é a vontade de Deus que todos cheguem até o pleno conhecimento da verdade. Eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo, eu vejo um ponto de partida e vejo um objetivo final. Todo homem ser salvo. Sabe, querido, ser salvo é maravilhoso, mas não é tudo que Deus tem para nós. Pelo contrário, é só o primeiro passo na vontade de Deus para nós. Amém? É o primeiro passo. Nós entramos na vontade de Deus pelas portas da salvação. Nós nascemos de novo, graças a Deus. Mas agora a Bíblia diz que nós somos como bebês espirituais, crianças. Pedro diz que nós devemos, como crianças, desejar o genuíno leite da palavra, para que por ela nos seja dado crescimento. Nós vamos começar a crescer. Para onde? Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Chegar até o pleno conhecimento da verdade. Efésios capítulo 4, Paulo diz que nós devemos chegar até a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo foi alto, meu irmão. O alvo foi colocado lá em cima mesmo. Mas deixa eu te dizer algo, se Deus quer que a gente chegue lá, é porque é possível. É possível. Amém? E todos nós estamos nessa caminhada, nesse crescimento, nesse avanço. Mas olha o que o escritor de Hebreus fala. Ele diz, olha, pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda ele diz, vocês são crianças. Isso me diz duas coisas, querido. Primeiro, que o tempo de crente não fala exatamente sobre crescimento. Amém? Tem pessoas que estão na igreja há 30 anos e ainda não estão tão maduras espiritualmente como alguém que talvez nasceu de novo há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Amém? O tempo de igreja, o tempo de crente, necessariamente não se traduz em vida que não está ainda de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Aleluia! Abre comigo em Efésios capítulo 6. Fica tranquilo, você vai me entender já já. Efésios 6. Eu já sei o final dessa pregação, é muito boa, viu? Fica tranquilo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Várias vezes nesses 2 versículos ele fala sobre ficar contra alguma coisa, ser contra alguma coisa. Ficar firmes para resistir contra as ciladas do diabo. Sabe, querido, uma coisa me chama a atenção. A primeira coisa que a gente tem que saber para resistir às ciladas do diabo é saber o que são as ciladas do diabo. Porque é possível a gente se colocar numa posição de, em vez de estar indo contra o diabo, estar indo contra Deus. Oh, glória! Aleluia! Você já se imaginou indo contra a vontade de Deus para a sua vida? Seria uma estupidez, não é não? Mas a Bíblia fala um pouco sobre isso. Lá em 1 Pedro, por exemplo, a Bíblia diz que o Deus, ele exalta o humilde, mas o soberbo, ele resiste. Resiste. Eu não sei você, eu já tenho o diabo contra mim, eu já tenho o mundo contra mim, eu já tenho a carne contra mim, eu não quero Deus contra mim, não. Amém? Precisamos entender a vontade de Deus para a gente ficar a favor da vontade dele e contra aquilo que é do diabo. Amém, gente? É interessante. Eu estava lendo um texto, acredito que foi ontem, um pregador falando, ele dizendo que uma vez pregou numa igreja,
terminou a pregação, uma senhora veio procurar ele. E pela forma de falar daquela senhora, ele já entendeu que era uma mulher piedosa, que estava na igreja há um tempo, uma pessoa que agradava a Deus, que buscava fazer a vontade de Deus. E ela começou a falar para ele que já tinha nascido de novo há mais ou menos 30 anos. E de 20 e poucos anos para cá, ela tinha entrado em um nível de oração maior, passava muito tempo orando pelas pessoas, orando pela igreja, e já tinha tido muitos resultados das suas orações. Graças a Deus, ela via realmente Deus se movendo através do que ela fazia. Ela era uma pessoa que frequentava os cultos, que dava o seu dízimo, dava a sua oferta, que tinha uma vida íntegra, santa diante das pessoas. Era um crente, ela era crente, amém? Mas aí ela chega para aquele pregador e diz: eu posso fazer só uma pergunta a você? Pode. Ela diz: olha, mesmo com tudo isso, tem alguns problemas, algumas circunstâncias que chegam para a minha vida que eu não consigo enfrentar, eu não sei por que chega, eu fico perguntando a Deus por que é que Ele deixa essas coisas chegar para mim, mas Ele não me responde. Já há um tempo Ele não me responde, as coisas chegam para mim, e eu oro, eu venho para a igreja, eu faço tudo, mas Deus continua deixando esses problemas chegarem até a minha vida. Oh, glória a Deus! Eu queria fazer uma ilustração aqui com você, tá bom? Vou usar o guarda-chuva, eu queria chamar o pastor Leandro aqui. Pode subir, pode subir. Pastor Leandro, vamos ver se ele é um bom ator hoje também, tá certo? Vamos dizer que está uma chuva forte. Deu uma chuva forte essa semana daí, né? Ontem, principalmente. Vamos dizer que está uma chuva forte lá fora. O Leandro vai precisar sair. Aí eu chego para o Leandro e digo: Leandro, fica tranquilo. Está aqui um guarda-chuva. Você não precisa se molhar se você quiser. Amém, gente? O guarda-chuva está funcionando perfeitamente. Não está furado. Amém? Está tudo funcionando. Abre aí para ver se está funcionando. Olha aí, ele sabe utilizar o guarda-chuva, isso é muito importante também. Pode fechar. Aí o Leandro vai lá fora agora, com o guarda-chuva fechado, e começa a andar no meio da rua sem usar o guarda-chuva. Começa a se molhar, encharcado. Daqui a pouco ele começa a xingar o Tiago. Como é que Tiago deixa eu me molhar? Como é que pode? Ele disse que eu podia vir para aqui, que eu não ia me molhar. Estou aqui com o guarda-chuva na mão, mas estou me molhando. Faz sentido isso, gente? Você acha que o Leandro ia estar na perfeita saúde mental dele se ele fizesse isso? Não, estaria com algum problema. Por quê? Porque o que ele precisa para não se molhar está onde? Na mão dele. Era minha responsabilidade agora evitar que ele se molhasse? O que eu podia fazer, meu irmão, eu já fiz. Eu dei o guarda-chuva. Você está ainda em Efésios capítulo 6? Vai comigo para o versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Olha só, querido, presta bem atenção nesse versículo. Primeiro, a gente leu lá nos versículos 12 e 13 que a gente está contra as ciladas do diabo. A gente tem que estar atento para estar contra ele. Mas tem uma ferramenta que foi dada para a gente: o escudo da fé. E se a gente usar esse escudo da fé, a Bíblia diz que com ele, a gente vai apagar os dardos inflamados do diabo. Querido, é Deus que vai apagar os dardos inflamados? Não, preste atenção, gente. Vamos dar. É Deus que vai apagar os dardos inflamados? É ou não é? Eu perguntei tanto que deixei você na dúvida. Leia aí o versículo 16. Quem é que apaga esses dardos, meu irmão? É Deus ou é você? Diga com muita convicção, diga: sou eu. Aleluia. Aleluia. E aquela irmã se perguntando: por que é que Deus deixa essas coisas chegar? Por que é que Deus não faz alguma coisa? Porque não está mais com Deus para fazer. O que Deus poderia fazer, querido, Ele já fez. Ele deu as ferramentas para a gente usar. Ele deu a habilidade. A Bíblia diz que nós podemos levantar o nosso escudo da fé. E com ele, nós, não é Deus, nós
vamos apagar as investidas que Satanás tenta fazer contra a nossa vida. Nós vamos nos defender, se usarmos o escudo, porque é possível estar como Leandro, no meio da chuva, com o escudo na mão, mas sem usar. O que é isso, querido? O que é que tem a ver com o que a gente leu lá em Hebreus? Porque às vezes nós sabemos o que temos que fazer, às vezes a gente conhece o que a palavra diz, sabe o que é que falta? A gente fazer. Falta simplesmente você usar as ferramentas que você já sabe que tem. Porque enquanto você não usar, é apenas um conhecimento, mas tem que começar a ser experiência na sua vida. Tem que começar a ser prática para você, meu irmão. Amém? Vai comigo para 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Diz assim, 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deixa eu perguntar a você, esse versículo é uma notícia boa ou notícia ruim? É boa ou ruim, meu irmão? Vamos ler de novo, eu acho que você está na dúvida ainda, vamos lá. Fica tranquilo, responde o que você achar no seu coração, tá certo? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém a quem possa devorar. Isso é notícia boa ou notícia ruim? Parece ser uma notícia ruim, né, meu irmão? Mas sabe, tem um jeito da gente olhar isso como algo bom. Porque se Satanás está procurando alguém, é porque ele não pode devorar qualquer um. Ele não pode escolher. Às vezes a gente acha que Satanás está jogando dado e sorteando alguém para atacar e de vez em quando cai na gente. Não, meu irmão. Ele não pode escolher quem ele vai atacar, ele fica procurando. Ele fica procurando alguém. Quer dizer que não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que abre uma oportunidade para ele. Tem que ser alguém que não está usufruindo ou não está usando o escudo da fé que Deus já deu. Porque se tiver com escudo, meu irmão, ele pode fazer o que for, não vai causar dano. Aleluia. Ele anda ao nosso derredor, procurando quem pode tragar, porque ele não pode qualquer um. No versículo seguinte, versículo 9, ele diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Quem é que resiste o diabo, querido? É Deus ou somos nós? Aleluia. A palavra está bem clara aí. Não fique esperando em Deus. Resista. Faça você alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Resisti-lhe firmes na fé. Como? Levanta o escudo da fé, querido. Levanta aquele escudo, coloca esse escudo contra as ciladas, os dardos inflamados do diabo, que eles vão se apagar. Amém. Circunstância todo mundo enfrenta, meu irmão. Circunstância todo mundo passa. No capítulo 4 aí de 1 Pedro, vai lá rapidinho. No versículo 12, Pedro chega a dizer assim, 1 Pedro 4,12, amado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Olha só, já viu aquela pessoa que está passando por um problema e acha que só ela no mundo passa problema? Meu Deus do céu, a situação está muito difícil, a coisa está muito braba, e você, mas rapaz, fica tranquilo, é normal, a gente enfrenta, a gente vence essas coisas. Não, você não entende. A gente que aconselha as pessoas, meu irmão, a gente escuta isso demais. Você não entende o que eu estou passando, você não sabe, você não experimentou isso, meu irmão, não importa o que você está experimentando, pode ter certeza, a Bíblia diz que você já pode vencer. A palavra diz que Deus não deixa a gente ser provado acima da nossa própria força. Isso é uma notícia maravilhosa, meu irmão, porque se está acontecendo algum problema com a gente, quer dizer que eu posso vencer. Porque Deus não deixaria eu enfrentar nada que eu não pudesse vencer. Aleluia. Amém. O que é que eu tenho que fazer? Começar a tomar o controle da minha vida. Sabe, querido, quando a gente não pratica a palavra, a gente está deixando alguém controlar a nossa vida, e esse alguém não somos nós.
e nem é Deus. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Quando a gente não pratica a palavra, é exatamente assim que a gente está vivendo. A vida vai nos levando, a vida vai nos levando. A gente deixa acontecer qualquer coisa e vai lidando com o que vai acontecendo. Meu irmão, a gente tem que parar de ser crente passivo e começar a agir, tomar o controle da nossa vida. Começar a determinar o que vai acontecer para nós. Como a gente vai viver, como vai ser a nossa vida. E como é que a gente faz isso? Diga comigo, pela fé. Esse é o escudo da fé, querido. Esse é o resistir-lhe firmes na fé. É pela fé que você pega o controle da sua vida e não deixa o diabo nem o mundo ditar como você vai viver. Abre comigo em Hebreus capítulo 3. Oh, glória. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Olha só isso, querido. Ele está falando, se você começar a ver, desde o começo do capítulo, sobre aquelas pessoas lá do Egito, do deserto do Egito. O povo de Israel, que foi tirado da terra do Egito, caminhou pelo deserto. Aí a Bíblia diz que eles chegaram na terra prometida. Você conhece bem a história, eu vou falar bem rapidamente aqui para você entender onde eu quero chegar. Mas a Bíblia diz que Moisés envia 12 espias para a terra. 12 espias. E eles vão, começam a espiar aquela terra e voltam, trazendo relatórios. Mas você sabe que os relatórios eram um pouco diferentes. 10 deles traziam um relatório negativo. 2 deles traziam um relatório positivo. 10 deles disseram assim, olha, a terra é boa, tem coisa boa lá, manda leite e mel, só que tem alguns probleminhas. Tem gigante na terra, tem muralhas altas. Ó, é melhor a gente nem chegar perto, porque eles vão desbaratar a gente. Vão acabar conosco. Não vai dar certo. Era uma ideia muito boa. Moisés, a ideia foi boa, mas vai dar não. Vai dar certo não. Os outros 2 disseram, olha, é o seguinte, a terra é boa, manda leite e mel, Deus disse que era nossa, vamos lá que vai dar certo. Aleluia. Olha que interessante, querido. Você sabe que Deus é quem tinha prometido aquela terra para as pessoas, amém? Deus tinha prometido que eles iam conseguir entrar ali. Aqueles 10, quando viram aquelas circunstâncias e desistiram ou desanimaram na fé, querido, não era contra eles mesmos que eles estavam fazendo aquilo, era contra Deus. Eles estavam dizendo que Deus era mentiroso, que Deus não poderia cumprir o que Ele tinha prometido. Não é sério isso? Já aqueles 2 não, estavam confiantes em fé em Deus. E é por isso que você não lembra nenhum do nome dos 10, mas lembra o nome dos 2, não lembra? Quem era? Josué e Caleb. Sabe, querido, só é lembrado quem anda em fé. Só é lembrado quem anda em fé. Aí o que o escritor de Hebreus diz assim, diz aqui, falando sobre aqueles 10, falando sobre o povo, porque o povo creu nos 10. O povo resolveu desacreditar em Deus. Aí ele diz, tenha cuidado, irmãos, para que não aconteça com você o que aconteceu com eles, que haja em vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Que coisa séria, meu irmão. Incredulidade nos afasta de Deus. Eu vou dizer de novo. Incredulidade nos afasta de Deus. Você conhece isso? Lá em Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Sem fé é impossível, querido. Incredulidade é um problema que nos afasta de Deus. No versículo 13 ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deixa eu perguntar a você, que pecado é esse que ele está falando aí? O que ele acabou de falar no versículo anterior. Incredulidade, meu irmão, incredulidade é pecado. Meu Deus do céu. Nos afasta de Deus. É impossível agradar a Deus andando em incredulidade. A Bíblia chega a dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Ei, incredulidade é pecado. Você deve correr de incredulidade, meu irmão, como você corre de mentira, de adultério, de roubo, de prostituição. É tão sério quanto essas coisas. Incredulidade é pecado. Amém? Olha que interessante, ele vem dizendo, não deixe o seu coração ficar pervertido com essa incredulidade, com esse pecado. Lá no versículo 19, eu queria que você fosse para lá. Ele diz assim, falando sobre o povo que não entrou na terra prometida, ele diz, vemos, pois, que não puderam entrar por causa dos gigantes. Não foi os gigantes, não? Não puderam entrar por causa das muralhas. Não puderam entrar por causa das armas do exército. Oh, glória! Às vezes, meu irmão, a gente se depara com as circunstâncias, com os problemas, e a gente acha, e me entenda bem, a gente acha que o nosso problema são os problemas. A gente acha que o verdadeiro problema é a circunstância que a gente está enfrentando. Quando Deus diz, meu irmão, você só não vence se você tiver incredulidade. O seu verdadeiro problema não é a circunstância que você está enfrentando. Pode ser a incredulidade que você esteja deixando entrar no seu coração. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Algumas vezes a chuva pode ser um problema? Pode, né? Encharcar a gente, molhar a gente. Mas no momento que eu dou um guarda-chuva para o Leandro, a chuva é um problema para ele? Por quê? Porque ele pode se proteger dela. Ele pode passar isento. Ela simplesmente deixa de ser um problema, porque ele está usando a ferramenta certa para se proteger dela. Irmão, seus problemas podem deixar de ser problema no momento que você levantar o escudo da fé. No momento que você deixar a incredulidade de lado e abraçar o que Deus já te deu no teu coração. O problema não vai deixar de existir do dia para a noite não, meu irmão. A diferença é que ele vai deixar de ser problema para você. Aleluia. Ô glória. Às vezes a gente está querendo esperar o problema desaparecer para poder crer. Quando é justamente o contrário. Aquelas pessoas lá no deserto estavam esperando os gigantes não estarem lá. Estavam esperando as muralhas talvez caírem para poder fazer alguma coisa e crer que a terra era deles. Querido, a posição certa era aqueles dois, de Josué e Caleb. Eles já tinham certeza de que ia dar certo. Os gigantes estavam lá, as muralhas estavam lá, tudo naturalmente estava do mesmo jeito, mas para eles já tinha dado certo. Essa é a nossa posição. É isso que é fé, querido. Fé é justamente isso. É a gente encarar a realidade de acordo com o que Deus falou e não com o que a gente está vendo. Por que a gente tem tanta convicção? Lá em 1 João capítulo 5, no versículo 4, diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem alguém nascido de Deus aqui? Sabe, querido, naquela caminhada de crescimento, você não precisa estar lá na frente para conseguir vencer as coisas, não. A Bíblia diz que basta você já ser nascido de Deus. Basta você ter nascido de novo. Se você ainda é um bebê, se você ainda está engateando espiritualmente, você já vence o mundo se quiser.
Essa é a vitória que vence o mundo. Diga, a minha fé. Aleluia, querido. Não é Deus que vai cuidar dos teus problemas. Não é Deus que vai fazer com que o diabo deixe de vir contra você. Ele já te deu o guarda-chuva. Abre o guarda-chuva, começa a usar, meu irmão. Toma controle da tua vida. Talvez Satanás tenha conseguido, ele anda ao teu derredor e ele tenha conseguido te incomodar algumas vezes, mas se você levantar o seu escudo, se você abrir o guarda-chuva, ele vai ficar tonto de rodar do teu lado. E não vai conseguir fazer nada. Esta é a vitória que vence o mundo. O nascido de Deus vence o mundo. Quem vence? Diga, sou eu. Você é o responsável, meu irmão. Você é o responsável. Aquelas pessoas não entraram na terra prometida porque eram mais fortes do que os gigantes. Eles não entraram porque tinham um exército mais bem preparado. Eles deixaram de entrar, queridos, só porque não creram. Porque qualquer outra desculpa poderia ser mudada se eles estivessem agindo em fé. E é exatamente isso que acontece 40 anos depois. Eles voltam lá, o mesmo povo, a mesma cidade, mas eles entendem, não é na nossa força. Josué estava liderando agora, Josué estava injetando fé no povo, não é mais na nossa força, não é se eu consigo ou se eu sou mais forte do que eles, é simplesmente porque Deus disse que ia dar certo. Se Deus disse que ia dar certo, vai dar certo. Aí sabe como é que eles fizeram? Ficaram rodeando a cidade, até a muralha cair, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai comigo em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo 4. Aleluia. Tiago 3, versículo 4. Diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma vez eu entrei no YouTube, meu irmão, e apareceu um vídeo lá para eu assistir, né? Uma sugestão. Era navios em grandes tempestades. Aí eu cliquei lá, fiquei curioso, cliquei para ver. E mostrava alguns vídeos de alguns navios. Alguns vídeos eram filmados do porto, alguns vídeos eram filmados de dentro do próprio navio, outros vídeos eram filmados de um navio filmando o outro. Mas eram vídeos, pequenos trechos de navios enfrentando grandes tempestades. Não era qualquer barquinho não, viu gente? Eu estou falando de navio grande. Aqueles cruzeiros, ou então aqueles grandes navios de carga que andam por aí. Navios imensos. Só que, sabe, no meio do mar eles não pareciam tão grandes assim não. Tempestades fortes, ondas de dezenas de metros batendo lá. E eu fiquei impressionado, querido. Como os navios, eles subiam algumas vezes nas ondas. E a onda passava, ele batia com força na água, e a chuva, o vento virava, e às vezes vinha uma onda e cobria o navio de água, mas ele saía do outro lado. Eu fiquei pensando sobre aquilo, eu disse, meu Deus do céu, como é impressionante isso. Porque talvez essas águas, esse oceano, tem todo o potencial de causar um estrago nesse navio, mas por mais que balance, ele não afunda. E eu fiquei pensando sobre aquilo, sabe gente? Às vezes a gente pensa que a gente está num mundo que está fadado a nos derrotar. Mas a gente tem que ser como aquele navio, querido. O negócio é não deixar o que está embaixo entrar. O negócio é não deixar aquele que devia estar debaixo de nós, debaixo dos nossos pés, passar para dentro da gente. Por dentro a gente vive em outra realidade. Por dentro a gente vive outras verdades. Não é água, é ar. Amém.
E aqueles ventos batiam, e eu vou te dizer, eu não tenho muita experiência em navegação não, mas eu tenho um caiaque. Eu gosto de remar no caiaque às vezes. E eu comecei a brincar com o meu caiaque, andar com o meu caiaque, e nas primeiras vezes batia uma onda e me virava. Nas primeiras vezes eu virei bastante. Até aprender uma coisa. A posição para onde eu direciono o meu caiaque faz toda a diferença. Quando a onda vem, se eu ficar de lado para ela, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ela vai me virar. Mas se a onda vier e eu viro o caiaque para frente dela, ela vai bater com força, eu vou dar uma subida, mas eu vou cair retinho. E não vai acontecer nada. A Bíblia diz, querido, que a nossa língua, ela parece inofensiva, ela parece não ter força nenhuma. Mas ela é como o leme de um grande navio, que faz o navio obedecer o timoneiro. Para onde ele quer ir, ele vai. Não importa se o mar está calmo ou se está agitado. Não importa se está calmo ou se está no meio de uma tempestade grande, meu irmão. O que vai fazer a diferença é o leme. Oh, glória a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Sabe como é que você usa o teu escudo da fé, meu irmão? Acima de tudo, é falando. Fé se pratica com a boca. É colocando pela tua boca, meu irmão, é falando, colocando para fora aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Nós estamos falando sobre tomar o controle da nossa vida, não deixar a vida nos levar de qualquer forma, não deixar o diabo balançar a gente para onde ele quer, não deixar esse mundo trazer problema para a gente. O que é que a gente vai fazer a tempestade deixar de existir? Não, meu irmão, sabe o que a gente vai fazer? Se colocar no rumo certo. Se posicionar da forma certa, porque aí o diabo pode vir como quiser, o mundo, as circunstâncias vir como quiser, o problema vai deixar de ser problema. Porque ele não vai conseguir causar estrago para você. Vai tentar trazer preocupação, vai tentar te tirar o sono, meu irmão, mas se você levantar o escudo da fé, dizendo, Satanás, eu estou entendendo o que você quer fazer, mas deixa eu te dizer algo que você não está entendendo. Eu só sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Como? Falando. Às vezes a gente fala sobre fé e fala sobre o poder da confissão, meu irmão, e parece tão simples, parece tão bobo que as pessoas não acreditam. É fácil demais para ser verdade. Não, meu irmão, é fácil demais e é verdade. Lá em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus, ele estava curando muitas pessoas, algumas pessoas chegando para ele. Aí chega um momento que diz assim, olha, trouxeram todos os enfermos e endemoniados, e ele, meramente com as suas palavras, curou a todos. É simples assim, é meramente, é algo simples, é algo que você diz meramente, mas tem um poder por trás, meu irmão, que você não faz ideia. É esse meramente com as palavras que vai trazer a tua vida da posição de desgraça que talvez possa se encontrar hoje e levar você para a vitória que Jesus já conquistou para você. Mas a gente tem que parar de ficar calado no meio dos problemas, parar de deixar a vida levar para onde a gente deve ir e começar a colocar o leme no lugar certo. Começar a colocar o nosso navio na posição certa. Se a gente ficar deixando a onda nos levar, ela vai bater, ela vai virar a gente várias vezes, mas no momento que você começar a enfrentar a tempestade, meu irmão, no momento que você começar a declarar com a tua boca o que a palavra diz a teu respeito, a onda vai bater do mesmo jeito, só que você vai sair ileso do outro lado. Você só vai precisar sacudir a água um pouquinho, porque por dentro está tudo seco. Está tudo bem. Oh, glória a Deus.
Diga para o seu irmão, tome controle da sua vida. Use a ferramenta que Deus te deu. Diga para ele. Tem um guarda-chuva na sua mão. Fala para ele, deixa de se molhar, meu irmão. Para de se molhar. Aleluia. A gente tem que sair, meu irmão, daquela posição de sermos só aqueles ouvintes de Hebreus capítulo 5 e começar a ter essas experiências com a palavra. Você já sabe isso. Eu tenho certeza que o pastor Leandro já te ensinou dezenas de vezes sobre isso. Quantas vezes eu já ouvi sobre isso, mas às vezes eu me pego numa circunstância calado. Se você ficar calado, meu irmão, Satanás vai achar que está ganhando. Oh, glória a Deus. Comece a falar a tua vitória. Comece a declarar o que você quer que aconteça. Comece a mudar a natureza da tua vida, meu irmão, para você experimentar aquilo que a palavra diz que você já pode experimentar. Tenha coragem de abrir a boca. A palavra diz em Romanos que a palavra da fé está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Amém? A diferença, querida, entre quem está afundando e quem não está afundando não é a tempestade, não. Jesus disse lá, olha, é como aquele homem que constrói a sua casa na areia ou aquele que constrói a sua casa na rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem para as duas casas. Só que um sabe o que tem que fazer e não faz. Um ouviu a palavra e não praticou. O outro, ele ouviu a palavra e praticou. Ele sabe o que tem que fazer e faz. Sabe por que às vezes você não está experimentando da vida abundante que Deus tem para você, meu irmão? Porque você sabe o que tem que falar, mas fica calado. Pior ainda, às vezes, em vez de falar fé, começa a murmurar, começa a falar incredulidade. Pior ainda. Está na hora de mudar essa coisa, meu irmão. Está na hora de tomar um novo rumo para a nossa vida. Está na hora da gente direcionar o navio para o lugar certo. Declarando, confessando a palavra, falando o que você quer que aconteça. Ei, a cura vai se manifestar na sua vida se você continuar falando. Esse problema que está lhe afligindo, meu irmão, vai deixar de ser um problema para você se você continuar falando. Não sei qual é a área que você está precisando, meu irmão. Pode ser enfermidade, pode ser alguma coisa financeira, pode ser um problema na tua família, pode ser problema de relacionamento, no teu trabalho, não sei. Eu sei de uma coisa, se você falar, dá jeito. Dá jeito. Tiago, quantas vezes eu tenho que ficar falando? Parece loucura ficar falando essas coisas. É loucura mesmo, meu irmão. A palavra diz que o evangelho é loucura. Mas sabe para quem é loucura? Para quem está se perdendo. Se é loucura para você, meu irmão, talvez você ainda esteja no time errado. Quando você começar a entender a palavra como o poder de Deus para a sua vida, e começar a confessar, começar a declarar ela vai começar a fazer efeito para você, querido. Vai deixar de ser loucura, você vai deixar de se perder e vai começar a experimentar do poder de Deus para você. Confesse a palavra, confesse aquilo que você quer que aconteça, declare o que você quer que mude na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Declare todos os dias. Tiago, quantas vezes eu tenho que falar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas marteladas você tem que dar num prego para ele entrar? Tem resposta para essa pergunta? Tem gente que numa martelada só, o prego entra. Tem gente que precisa dar 10. Vai depender do martelo, vai depender do prego, vai depender da madeira, depende de muita coisa. Eu sei de uma coisa, se você continuar martelando, ele entra. Declare até você ver acontecer aquilo que você está declarando. Vai acontecer. Vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Não tem dúvida, meu irmão, não tenha dúvida. Não deixe que essa incredulidade entre no teu coração. Porque se ela entrar, não vai ser o problema que venceu você. Foi a incredulidade. Mas você tem o escudo da fé. Você já tem o escudo da fé na tua mão. Levanta esse escudo, declara a palavra, vai mudar. A chuva não vai te pegar. Não vai te pegar, meu irmão.
porque você já é mais que vencedor.